Vamos falar um pouco mais sobre algumas teorias sobre a origem da vida. Vejam, existem várias tentativas de explicar como a vida veio a surgir em nosso planeta. Uma delas, uma já que não é aceita, mas hoje quase, a biogênese. A vem de negação. Então, a vida vinda a partir de coisas não vivas. Então, a principal afirmação é o que essa teoria postula, que a vida seria gerada espontaneamente e que haveria então tal de princípio ativo no ambiente que geraria essa própria vida. E assim, existem hoje estudiosos que buscam seguir essa linha, e a gente pode dizer de certa forma que ela pode ou não pode estar certa dependendo de como você encara essa tal de abiogênese. A gente pode falar que a vida veio através da matéria, sem dúvida, mas ela em si, o elemento gerador dela, não está na matéria. Então, dependendo de como você encara essa tal da biogênese, ela pode estar correta, se vista de um ponto de vista de que a matéria apenas é o meio essencial para que ela surja, mas ela não vem da matéria. Mas você pode ver do jeito errado, falando que também da vida, a vida vem puramente da matéria. Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Aí você tem outras visões que são mais aceitas, que são essa da panspermia, que diz que a vida veio de fora, Então você tem uns meteoros caindo no nosso planeta e esses meteoros continham formas de vida, como micro-organismos. Então a vida veio de fora do nosso planeta e a partir daí veio vida no nosso planeta. Mas, no entanto, essa é uma teoria, pode até ser verdade para alguns lugares, pode talvez ser verdade em alguns planetas. Mesmo assim é difícil que isso seja verdade, mas assim, mesmo assim isso não vai explicar de onde a vida surgiu, Mas você pode perguntar, esse meteorito veio de algum lugar e como veio a vida desse meteorito? Quer dizer, caiu outro meteorito nele, que tinha micro-organismos, daí você vai retrocedendo até o ponto que o sujeito não sabe explicar, no fundo, qual é a origem da vida. Então, assim, isso é uma teoria também que não é comprovada, mas é uma maneira de você explicar como a vida surge, mas também você não explica, Você não chega na origem da coisa. Você fala que veio de um meteorito que carregou uma coisa que já era viva. Percebam que você não está explicando como a vida surgiu, de onde veio, onde entre aspas, Mas você não está explicando no fundo algo, você pode estar explicando como apareceu aqui na Terra, se começou a ter vida. Mesmo assim, isso não é comprovado nem sob essa perspectiva. Então também é uma teoria meio pobre, que tenta explicar sem explicar. Então você tem essas duas, a biogênese, que basicamente fala que a vida veio da matéria inerte, o que é um absurdo, mas a gente pode encarar também que a matéria inerte é um elemento fundamental e necessário, mas não suficiente para a vida ter surgido. A vida em si, ela é outra coisa, imaterial. Então, a biogênese, da forma como se vem, ela não faz sentido, e a panspermia não explica nada de fato como a vida surgiu. Daí a gente tem uma outra
uma outra explicação, que é a teoria do Oparin, né, que se estuda muito na escola. Você tem o quê? Aminoácidos que vão sendo gerados em condições extremas na costa, né? Daí eles vão, né, um ambiente propício aqui são os oceanos, né? Então lá se formam aminoácidos. Então você tem uma condição de temperatura, de pressão, de umidade, de concentração de certos elementos químicos, né, de moléculas específicas que acabam sob descargas elétricas gerando determinados aminoácidos, né, que acabam virando proteínas, né, formando proteínas que são daí a base para você formar a vida, né. E assim, a teoria de Oparin, basicamente, ele fez esse experimento em laboratório, né, submeteu esse caldo, né, com as concentrações que haveriam, né, na Terra há 3,8 bilhões de anos, fez descargas elétricas e daí percebeu, né, foi constatado que surgiram, né, aminoácidos, proteínas, depois, a partir disso, né? E daí você conclui que, olha, a origem da vida é isso, né? Você tem nessas condições, esse contexto, que com umas descargas elétricas você gera uma proteína e a partir daí ele não explica mais nada, né? Você não tem como é que essas proteínas vão gerar uma célula e a célula vai virar, né, de procarionte para eucarionte, e de eucarionte vai começar a formar seres pluricelulares, né? Não explica nada disso. Então, assim, é uma explicação também muito frouxa, né? Uma teoria muito, muito pobre, que não explica de fato de onde surgiu a vida. Existe algo mais profundo que é subjacente a tudo isso e explica muito além disso, né? Então, assim, essas três explicações, né, existem outras, eu acredito, né, mas essas três grandes linhas que buscam explicar a origem da vida, no fundo, não explicam quase nada sobre a vida, né? A primeira falha por você atribuir à matéria a capacidade, né, de espontaneidade, de inteligência, coisa que qualquer pessoa que estuda ciência, né, saiba um pouco de ciência de verdade, percebe que não faz sentido, né? Aí a panspermia explica sem explicar, né? Você fala, a vida veio de fora. Tá, e esse de fora? De onde veio a vida? Como é que surgiu? Aí você vai puxando para trás, você não pode explicar, né, que veio de um meteorito, né? Você vai retrocedendo, você vai ter que explicar como surgiu, né? Então também não explica a coisa, né? Como surgiu a vida, quais os mecanismos. E a teoria de Oparin, até dentre essas três aqui, parece a mais razoável, né? Ela de fato, tanto que ela é ensinada nas escolas, mas também, apesar de ser um pouco menos absurda que essas duas, ela também não explica nada para qualquer pessoa que vá mais a fundo nisso, né? Então, eu vou deixar aqui uns links, me lembrem de colocar, para vocês pesquisarem por si mesmos, né? Vocês verem essas teorias, o que elas falam, né? Como é que elas foram construídas, e deixo aqui para vocês verem, né, consultarem, se interarem mais e verem, né, se essas teorias realmente elas resolvem o problema da vida. Para isso você precisa se interrogar mais a fundo, né? É essa coisa só? Ou se existe mais coisa por trás? Então, a grande importância aqui desse tratado é justamente falar que essas coisas que apareceram foram tentativas que são até louváveis, né? Mas são tentativas de uma mente, né? De uma forma mental muito, muito cega para a verdadeira realidade, né? A forma racional analítica, né?
algumas um pouco melhores do que outras, mas todas igualmente impotentes para abordar o verdadeiro problema da vida, como ela surgiu e de onde ela veio, né? Quais são as fontes da vida. Então, aqui nesse capítulo 50, busca-se as fontes da vida. Não só se busca, né, se revela as fontes da vida e se explica o caminho para a nossa pobre ciência conseguir chegar a ela. Então, eu convido, né, todo mundo que está aqui, eu acredito, acompanhando desde o começo e realmente quer se atingir uma vida mais plena, eu acredito que a pessoa está realmente buscando investigar. Então eu vou deixar uns links aqui para vocês consultarem, estudarem um pouco mais a fundo, dentro da medida do tempo e das suas formações, para vocês verem, né, que o que está sendo apresentado não está desconectado da realidade. E que o que a gente tem aí, que é tido como o máximo, na verdade, é um mínimo frente às coisas que foram reveladas por sua voz. Então, no próximo vídeo, eu vou terminar pegando alguns trechos desse capítulo que, apesar de ser uma início de imersão na biologia, só que numa biologia muito mais substancial, é um capítulo muito bonito, né? Muito poético, muito lógico e também muito musical. Então no próximo a gente vai pegar uns trechos. Até lá.